programa de hoje é sobre uma decisão concluída pelo plenário em fevereiro de 2006. A penhora do único imóvel da família de um fiador para quitar o débito de um locatário inadimplente. Durante o julgamento do recurso extraordinário, os ministros debateram se deve prevalecer a liberdade individual e constitucional de alguém ser ou não fiador e arcar com essa responsabilidade, ou se o direito social à moradia, previsto na Constituição, deve prevalecer. Isso implicaria dizer se o artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 1990 estaria ou não em confronto com a Constituição Federal ao permitir a penhora de um único bem de família do fiador para quitar a dívida decorrente do contrato de aluguel. Para o relator da matéria, ministro César Peluso, o cidadão tem a liberdade de escolher se deve ou não avalizar um contrato de aluguel e, nessa situação, o de arcar com os riscos que a condição de fiador implica. Eu estou sustentando que o direito de moradia, como um direito social, ele abrange não apenas a tutela da moradia do proprietário do imóvel, mas abrange o direito de moradia como tal, em sentido geral, isto é, até de quem não seja proprietário. O direito é amplo. Não se pode dizer que o artigo 6º só abrange os proprietários do imóvel. O direito de moradia também é um direito que deve ser estendido à ampla classe de pessoas que não têm propriedade de imóvel e que, portanto, devem morar em alguma das formas, mediante os institutos que o ordenamento jurídico prevê, de permitir essa moradia. Ora, o Estado pode concretizar e conformar esse direito de moradia com várias modalidades de prestações, inclusive de uma prestação de tipo normativo como essa, isto é, de estabelecer uma exceção à empenhorabilidade do bem de família, num caso em que se exige uma garantia como uma condição de acesso ao mercado de locação. Isto é, à medida em que nós restringirmos o conceito de direito de moradia, nós vamos restringir o acesso de muitas pessoas ao direito de moradia mediante locação, porque os locadores, como nós sabemos, isto é fato público e notório, eles não dão em locação sem garantia. Ou então, se exigem garantias que sobrecarregam esta classe, que é a grande classe. Os proprietários do Brasil são poucos, ministro. Nós estamos pensando na grande classe dos que não são proprietários. É isso que está o grande problema. Como todos sabemos, os direitos fundamentais não têm caráter absoluto. Em determinadas situações, nada impede que um direito fundamental ceda o passo em prol da afirmação de um outro direito fundamental, também em jogo numa relação jurídica concreta. Pois é precisamente o que está em jogo no presente caso. A decisão de prestar fiança, como já disse, é uma expressão da liberdade, do direito à livre contratação. Ao fazer uso dessa franquia constitucional, o cidadão, por sua livre e espontânea vontade, põe em risco a incoluibilidade de um outro direito fundamental seu, que é assegurado na Constituição. Por via de consequência, eu entendo que não há incompatibilidade entre o artigo 3º da lei, que prevê a possibilidade de penhora do bem de família em caso de fiança em contrato de locação. Não me parece que do sistema desenhado pelo texto constitucional decorra a obrigatoriedade de levar-se a impenhorabilidade a tal ponto. Já o ministro Joaquim Barbosa destacou que aqui se enfrentam princípios, eventualmente, em linha de colisão, e nós não podemos deixar de destacar e de ressaltar um princípio que de tão elementar nem aparece no texto constitucional, que é o princípio da autonomia privada, da autodeterminação das pessoas. É um princípio que integra a própria ideia ou direito de personalidade. Portanto, embora reconheça no artigo 6º, no direito de moradia, a criação ou a possibilidade de imposição de deveres estatais na constituição de modos de proteção a essa
faculdade desenhada no texto constitucional, não consigo vislumbrar na concretização que lhe deu a lei a violação que se aponta. O ministro atualmente aposentado Eros Grau abriu divergência. Ele foi contra a linha do voto do relator, porque entendeu que o artigo 6º da Constituição Federal ampara a família e a moradia, direito fundamental de segunda geração, que tornaria indisponível o bem de família para penhora. Se o benefício da empenhorabilidade viesse a ser ressalvado quanto ao fiador de uma relação de locação, poderíamos chegar a uma situação absurda. O locatário que não cumprisse a obrigação de pagar aluguéis, com o fito de poupar para pagar prestações devidas em razão de aquisição de casa própria, gozaria da proteção da empenhorabilidade. Gozaria dela, mesmo em caso de execução procedida pelo fiador, cujo imóvel restou penhorado por conta do inadimplemento das suas obrigações dele, locatário. Quer dizer, eu sou fiador, aquele a quem eu prestei fiança não paga o aluguel, porque está poupando para pagar a prestação da casa própria, ele tem o benefício da empenhorabilidade e eu não tenho o benefício da empenhorabilidade. A afronta à isonomia parece-me evidente no caso. O ministro Eros Grau foi seguido pelos ministros Celso de Mello e Carlos Aires Brito. A partir dessas qualificações constitucionais, sobretudo aquela que faz da moradia uma necessidade essencial, vital, básica do trabalhador e de sua família, eu entendo que esse direito à moradia se torna indisponível, é não potestativo, não pode, hipotecar é outra coisa, não pode sofrer penhora por efeito de um contrato de fiação. Eu entendo que aquele que conseguiu realizar o sonho da casa própria, esse anseio profundo de conseguir o seu pedaço de chão no mundo, que é a casa própria, não pode decair nem por vontade própria. É indisponível. Nesse caso de fiação, cingindo ao contrato de fiação. Porque ele está garantindo uma situação de terceiro. O que diz a Constituição em matéria de família? Que ela é uma entidade merecedora, veja como a Constituição radicalizou, merecedora de proteção especial. Fazendo uma referência explícita à questão do inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, e rememorando aqui a observação que o eminente ministro Eros Grau fez a propósito dessa circunstância, dessa absoluta incongruência. O fiador sofre, nos termos da exceção legal, a incidência do vínculo processual da penhora, mas ele não pode voltar-se regressivamente contra aquele a quem ele prestou, em favor de quem ele prestou a garantia. Faço algumas outras considerações, fazendo referência ao magistério da doutrina, e por isso, senhor presidente, consideradas essas razões, eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro Eros Grau e do ministro Carlos Brito. Não fosse a lei 8.009, nós não teríamos sequer como emprestar esse alcance considerado bem do proprietário executado por dívida diversa, dívida própria, dívida assumida por ele na forma direta. Mais do que isso, presidente, há referência no artigo 6º, e aí considerada a redação primitiva, ao trabalho, e o trabalho gera a própria subsistência, mediante a percepção de salário. O que é que nós temos quanto ao salário? Nós temos, e o trabalho aqui está em pé de igualdade com a moradia, e se eu pudesse dar um peso maior, eu daria um peso maior à fonte da própria subsistência, que é o trabalho. Nós temos uma previsão que a proteção ao salário é na forma da lei, a demonstrar que não encerra a referência à moradia contida
no artigo 6º, por mais linear que seja o significado emprestado, a proteção à propriedade em si. Por isso, eu peço vênia aos ministros Eros Grau e Carlos Aires Brito para desprover o recurso interposto. O julgamento foi concluído pela Suprema Corte em 2006. De lá para cá, muitos ministros deixaram o tribunal, alguns porque completaram 70 anos, outros porque decidiram antecipar a aposentadoria compulsória. É o caso da ministra Ellen Grace. Ela deixou o tribunal em agosto de 2011, bem antes de completar 70 anos. A ministra seguiu o relator do processo a favor da penhora do único bem de família do fiador. Com base nas razões brilhantemente desenvolvidas pelo ministro César Peluso, que a Constituição busca assegurar exatamente um amplo acesso à moradia, e este amplo acesso à moradia pressupõe as condições necessárias à obtenção dessa moradia, seja no regime de propriedade, seja no regime de locação ou de arrendamento, como prefere a Constituição portuguesa. Ponderando todas essas razões, eu peço vênia aos eminentes colegas que divergem, mas acompanho o relator. Viabilizar a locação residencial é modalidade de concretização desse direito fundamental à moradia. Dificulta-o, evidentemente, tornar ilusória a fiação dada pelo titular de um bem de família. Com todas as vênias de mestre Eros Grau, eu creio que não se trata aqui de ceder a imperativos do mercado, mas de ter em conta a realidade circunstante da questão constitucional. A alternativa à fiação eficaz é enredar-se o inquilino à garantia bancária, inacessível à grande massa daqueles que não tem como realizar o seu direito à moradia, senão mediante o arrendamento do imóvel residencial. O presidente do tribunal na época do julgamento, ministro que também está aposentado atualmente, Nelson Jobim, acompanhou a maioria. Ora, na medida em que entendêssemos, como pretende a minoria, de que este direito seria um direito oponível nessas circunstâncias, a consequência era exatamente a extração da possibilidade de locações de uma série de pessoas absolutamente necessitadas para tais. Por quê? Porque, evidentemente, que o risco seria onerado ao personagem através da fiança bancária ou mesmo da impossibilidade de locação. Lembrem-se toda a disputa que houve com a Lei 1.300, à época dos anos 60, que acabou inviabilizando o crescimento imobiliário e que depois teve que haver um vetor para viabilizar com o Decreto-Lei 40, se não me engano, ou 4, Decreto-Lei número 4, que começou a viabilizar a liberação das locações na área comercial, até chegarmos à situação atual que deu um boom de crescimento de investimentos na área imobiliária, principalmente depois da Lei de Condomínios e Incorporações da década de 60. O tribunal não pode ficar insensível de que as suas eventuais trabalhos teóricos ou acadêmicos possam criar circunstâncias em que inviabiliza, inclusive, a própria desenvolvimento do setor e a abertura a moradias a todos. Por 7 votos a 3, a maioria acompanhou o voto do relator do processo, o ministro atualmente aposentado César Peluso, e negou o provimento ao recurso extraordinário. Desta forma, o Supremo manteve a decisão do 2º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, que determinou a penhora do imóvel de um fiador. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque no próximo bloco você vai saber como evitar transtornos jurídicos e financeiros na hora de assinar um contrato como fiador. A Ordem dos Advogados do Brasil tem feito uma campanha aqui no Distrito Federal
e entendo que no país inteiro, para que a sociedade brasileira contrate um advogado antes de assinar um contrato. Voltamos já.